Nós vamos estar desenvolvendo este versículo nas próximas 3 noites. Mas hoje à noite eu queria dar um pano de fundo para nos dar um entendimento melhor do que estava acontecendo ao redor da exortação que encontramos aqui através do profeta Miqueias. Já lemos versículo 8, onde o profeta diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Quando nós voltamos para o início deste livro, Miqueias capítulo 1, descobrimos um pouco sobre ele. O primeiro versículo do seu livro diz: palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Nós percebemos que ele veio desta região marcado com o ponto vermelho aí. Ele foi um de vários profetas que o Senhor enviou para exortar e desafiar o seu povo. Ele, como muitos dos profetas, de fato, como a maioria dos profetas, foi um homem rejeitado, cuja mensagem foi desprezada. O povo de Deus já tinha chegado a um ponto espiritual em que não tinha mais condições de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Mas mesmo assim, eles foram fiéis em seus ministérios, continuaram a pregar a palavra de Deus. Podemos notar no próximo que ele também serviu durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias. E também percebemos que 2 destes reis foram reis bons, não perfeitos, mas que fizeram grandes coisas para a honra e glória de Deus. Mas apesar dos seus bons reinados, o povo, de modo geral, já teve uma tendência para o mal. E nem estes bons reinados conseguiram virar a direção do povo de Deus de modo permanente. E percebemos através disto que apenas um rei, no final de contas, vai conseguir fazer isso. O próprio Messias, descendente de Davi, o Senhor Jesus Cristo, quando ele vier para estabelecer o seu reino, da maneira em que somente ele tem condições de fazer. Então, uma coisa que aprendemos através do Antigo Testamento é a incapacidade de nenhuma pessoa individualmente, ou nem como grupo, nem como nação, de realizar aquilo que apenas Deus pode fazer. Pode passar para o próximo. Aqui, irmãos, eu não vou tomar tempo para ler, mas vários versículos através do livro demonstram a dificuldade espiritual em que esta nação se encontrou. Então, vamos mostrar estes aqui: idolatria, cobiça, opressão, roubo, mentira, corrupção, injustiça, crueldade, suborno e feitiçaria. E poderia indicar até outros neste livro e nos outros livros proféticos. E quando nós analisamos a situação em Israel, descrito desta forma, nós resumimos tudo dizendo que o problema entre o povo de Deus foi nada mais, nada menos do que o egoísmo. O povo tinha tirado os seus olhos do Deus que trouxe este povo do Egito para estabelecer uma nação única. E também eles tiraram os seus olhos dos seus próximos, dos outros que fizeram parte desta nação. E todo mundo estava olhando ao seu próprio bem, à sua própria vantagem, o seu próprio desejo. E o egoísmo estava levando este povo ao desastre, não apenas o desastre espiritual, mas também o desastre político, o desastre nacional, que iria acontecer daqui um pouco. Voltamos
para capítulo 6. Nós lemos este trecho de versículo 1 a 8 no início do culto. Eu queria resumir o que está acontecendo nestes primeiros versículos, porque isso nos ajuda a entender a força de versículo 8, que é nosso versículo chave. Aqui nós encontramos um cenário digamos, jurídico, um cenário forensico, uma corte, uma justiça que está acontecendo aqui. Deus está chamando, e pode passar aqui para o próximo, o acusado, que é o povo de Israel, e as testemunhas, e vamos identificar estas. Versículo 1 diz: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor. Deus está desafiando o seu povo a se testificar diante da situação espiritual em que a nação se encontra. E Ele chama toda a criação, os montes, o que Ele tem feito, para testificar, para ouvir, para contribuir a este caso que Ele está levantando. Passo para o próximo. Ele faz uma interrogação em versículos 2 e 3. Ele demanda uma resposta do povo de Israel. E nós logo descobrimos que este povo não tem uma resposta adequada diante do grande juiz do universo. Também nós vemos a defesa do Senhor. Não é que Deus tenha que se defender, mas Ele mostra ao seu povo o que Ele tem feito em sua história para beneficiar, para amar, para conduzir este povo. Ele queria fazer este povo frutífero. Ele queria abençoar com todo tipo de bênção. E Ele dá um resumo disso aqui neste versículo. E nós vemos a resposta do povo. Irmãos, eu creio que em versículos 6 e 7, o profeta toma o lugar de Israel e ele representa este povo diante de Deus com a seguinte resposta. Versículo 6 diz: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Talvez o povo possa pensar: claro que o que Deus está realmente querendo é sacrifícios. Mas este povo já estava dando sacrifícios a Deus, já estava oferecendo animais ao Senhor. E nós vemos isto em outras passagens. Então, talvez o problema não é o dar, o oferecer de sacrifícios. Talvez Deus quer mais. Vamos aumentar o nosso serviço a Ele. Vamos oferecer mais sacrifícios. E pela quantidade de sacrifícios, Deus vai ficar satisfeito. É isso que Ele diz em versículo 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Mas nós já sabemos como Deus pensa sobre esta atitude representada aqui pelo profeta. Vamos para o próximo aqui. Quando Saul, o primeiro rei de Israel, estava reinando, a nação já passou por esta dificuldade. E quando Saul não obedeceu ao Senhor, acabando com aquele povo amalequita e matando tudo, ele criou uma desculpa. Não, mas Senhor, queremos oferecer todos estes animais como sacrifício agradável a Ti. E nós conhecemos bem a resposta de Samuel aqui, diante de Saul. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de
carneiros. Agora, irmãos, vamos entender que hoje, no ano 2013, no contexto dos nossos ministérios, nós não somos tão longe disso em nossos corações. Às vezes somos tentados também a aumentar a quantidade das nossas atividades espirituais diante de Deus, esperando que de alguma forma esta quantidade vai satisfazer aquilo que Ele requer de nós. Mas, irmãos, não é isso que agrada ao Senhor. Não é o número de horas que nós servimos. Não é o número de ministérios que nós assumimos que vai satisfazer e honrar o que Deus quer. Então o profeta muda de lugar e volta para o seu papel de profeta, intercedendo entre Deus e o povo aqui. Em versículo 8, ele anuncia a perspectiva que Deus tem sobre este problema em Israel. E aqui nós chegamos novamente ao nossos... Antes de chegar a este versículo, deixe-me só mostrar mais duas passagens onde ele fala sobre o problema de oferecer tantos sacrifícios. Em Salmo 40, verso 6, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. E mais um, em Isaías capítulo 1, o próximo, versos 10 a 13. E vamos lembrar de que Isaías era contemporâneo de Miqueias. Os dois estavam enfrentando o mesmo problema. Isaías disse o quê? Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, povo de Gomorra, de quem me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhas, nem de cordeiros, nem de bodes. Então vemos aqui três trechos que estão anunciando a mesma coisa. O que é realmente que este grande Deus está querendo do seu povo? Então, voltamos para o nosso versículo-chave. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Esta palavra pede, não devemos mal entender. Ele não está dizendo aqui que Deus está, de alguma maneira, dizendo, por favor, faça isso, isso, isso. Esta palavra pedir tem uma força maior do que isso. Significa o requerimento de Deus, o que Deus demanda. Nós falamos sobre o tribunal de Jesus Cristo, que todos nós vamos encarar futuramente. E nós costumamos a dizer que todos os crentes em Jesus Cristo vão estar diante do tribunal e Jesus vai fazer o quê? Ele vai pedir contas. E ninguém aqui acha que Jesus vai dizer, por favor, me mostre o que tem feito por mim. Não. A ideia de pedir contas é uma demanda, é um requerimento, é o que Jesus vai exigir de todos nós. Esta é a força da palavra pede aqui neste versículo. O que é que o Senhor pede, requer, demanda de ti? E então Ele nos fornece o esboço que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Irmãos, eu achei bastante interessante que as palavras de Miqueias não foram originais com ele não. Ele está escrevendo em torno de 700 e poucos antes de Cristo. Mas 1400 antes de Cristo, o povo de Deus já tinha ouvido a mesma exigência da boca de Moisés. Deuteronômio capítulo 10. E eu só coloquei estes versículos aqui pelo espaço, mas quero lembrar dos irmãos de que Moisés já tinha quebrado as tábuas da lei
por causa da rebeldia do povo. E Deus, pela sua misericórdia, tinha restaurado estas tábuas em outras novas tábuas. E então ele manda Moisés voltar para o povo e repetir aquilo que ele estava querendo passar para eles. E em versículos 12 e 13 ele diz: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Agora, irmãos, eu quero aumentar esta passagem um pouquinho, pode passar para o próximo, porque nós vemos algo aqui que podemos comparar com aquilo que Miqueias está falando. Notem no início da exortação de Deus, em versículos 12 e 13, o foco está na pessoa de Deus. O que é que Deus requer de nós? E a primeira coisa de que ele se refere é a própria pessoa de Deus mesmo. Ele quer que nós tememos a Ele e andemos em todos os seus caminhos. E pode ver as outras exortações aí. Mas quando nós passamos mais um pouco pelo capítulo, chegando ao versículo 17, ele muda de conversa um pouquinho. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Irmãos, estão percebendo o que Deus está dizendo aqui? O que é que Deus requer do seu povo? Podemos reduzir tudo o que Ele exige de nós a duas coisas: que amemos ao Senhor em primeiro lugar e também que amemos o nosso próximo. Tudo isso contido aqui, resumidamente, em Deuteronômio capítulo 10, e repetido 700 anos e poucos depois, pela boca do profeta Miqueias. Isso que significa o quê? Simplesmente significa que Deus não tem mudado de seu modo de pensar. Ele não tem mudado o que Ele quer, o que Ele deseja, o que Ele manda que nós façamos. E este povo, nos dias de Miqueias, deviam ter entendido isso. Eles eram estudantes das Escrituras, especialmente aqueles que foram encarregados como líderes diante do povo. Eles deviam ter entendido isso muito bem. O problema não foi uma falta de entendimento, não foi uma falta de conhecimento, foi uma falta de vontade de cumprir o que Deus claramente tinha falado. Vamos passar Mateus capítulo 22, talvez até venha à sua mente quando nós falamos sobre isso. Em Mateus 22, Jesus Cristo se encontra na última semana da sua vida aqui na terra e está sendo interrogado por várias pessoas. Em Mateus 22, verso 35, um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E esta palavra dependem significa pendurar.
tudo que Deus tem falado ao seu povo, tudo que Ele exige deles, está pendurado nestes 2 mandamentos. Ou seja, tudo que Deus quer de nós é resumido nestes 2. Amará ao Senhor teu Deus e amará ao teu próximo. E Jesus sabia disso. Ele respondeu com exatidão. Vamos passar para outra passagem no Novo Testamento. Lucas capítulo 10, os irmãos conhecem muito bem essa história. Mas nós encontramos a mesma verdade aqui. Lucas capítulo 10, começando em verso 25. Eis que certo homem, note aqui, intérprete da lei. O outro que acabamos de ler também foi intérprete. Estes homens foram estudantes da lei. Eles sabiam o que Deus tinha falado. Certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faz isso e viverás. E o próximo versículo deve nos surpreender. Porque o que este intérprete da lei, este craque, este teólogo deve bem saber, ele mesmo questiona. Em verso 29, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Os irmãos realmente acreditam que ele não sabia a resposta a esta pergunta? Quem é o meu próximo? Será que ele estava sinceramente procurando o caminho de Deus através desta pergunta? Eu acho muito difícil isso. Estudante da lei, conhecedor do livro de Deuteronômio, toda a lei de Deus, conhecedor dos profetas maiores e menores. Por que ele fez essa pergunta? Ele não fez com sinceridade, ele fez para criar uma desculpa. Muitos dos fariseus limitaram o seu círculo de próximos àquelas pessoas que fizeram parte do seu grupo. E se você não fizesse parte daquele grupo, não estaria dentro deste ciclo que se chama meu próximo, ou meus próximos. E infelizmente foi isso que este homem queria avançar por esta pergunta. Será que diante de Deus eu tenho obrigação para com todos? E Jesus respondeu à pergunta com uma história que até as crianças aqui conhecem muito bem. Vamos lembrar, eu acho que o próximo slide pode ir mais uma vez. Vamos olhar de novo a Deuteronômio capítulo 10. Podem notar que em versículo 18 ele faz menção do órfão e viúva e o estrangeiro. A história que Jesus Cristo conta aqui ilustra perfeitamente o que Deus tinha falado a Moisés em Deuteronômio 10. Mas o que eu acho interessante nessa história é que quem está amando na história do bom samaritano não é quem deve estar amando aqui em Deuteronômio capítulo 10. Não é verdade? Aqui é o cidadão, o judeu, que deve manifestar amor para com o estrangeiro. Mas na história do bom samaritano, é o estrangeiro que está mostrando amor para com o próprio cidadão, o judeu. E Jesus vira este fato nessa história para frisar
a lição que este coração tão gelado deve estar ouvindo. O cidadão está tão preocupado com o seu próprio bem, a sua própria vantagem, não tem como olhar para fora e ver os outros que são necessitados. Ligeiramente eu quero passar para mais uma história. Pode ir para o outro, Marcos capítulo 10. Pode clicar para o próximo também. Já podemos notar em Miqueias 6:8 que praticar a justiça e amar a misericórdia são mandamentos que se referem ao segundo mandamento, que é amar ao seu próximo. E então a última frase, andes humildemente com o teu Deus, reflete o primeiro mandamento. Olha comigo em Marcos capítulo 10, outra história que devem conhecer. Eu estou juntando estas passagens do Novo Testamento porque eu achei tão interessante como estes trechos refletem a ideia de que Miqueias está querendo passar para o povo. Marcos capítulo 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Agora vamos entender aqui que Jesus não está questionando aquilo que o jovem rico tem dito. Ele está simplesmente querendo provar a sinceridade do que ele está falando. Se Deus é bom e se Jesus é Deus, então é claro que este jovem rico deve estar se submetendo a Jesus Cristo com todo o seu coração. Versículo 19. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Os irmãos acham que este jovem estava mentindo quando ele falou isso? Creio que não. Eu creio que ele realmente estava convencido de que tinha cumprido satisfatoriamente a lei de Deus. Então devia esperar alguma bondade, alguma vantagem de Deus. E o que Jesus fala nos próximos versículos é tão profundo, mas passa por cima de muitos que fazem leitura deste texto. Versículo 21, Jesus fitando o amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Eu creio que os irmãos, pelo que já temos lido nestas outras passagens, já podem perceber o que encontramos aqui de semelhança, né? Aqui temos um homem que tem prestado atenção a certos detalhes da lei de Deus. Nunca matou ninguém, nunca adulterou, nunca roubou a ninguém, certo? Então, por estes atos que ele tinha feito em sua vida, ele esperava que estaria bom com Deus. O que Jesus está querendo mostrar para ele, pela resposta aqui, é que no seu esforço de cumprir certas coisas ou de evitar certas coisas que Deus está proibindo, ele está perdendo totalmente o ponto principal que Deus quer que o seu povo veja.
na lei de Moisés. Quando Cristo responde a este homem, ele manda duas coisas. E a primeira é que ele ame ao seu próximo como a si mesmo. E o segundo é que ele ame ao Senhor Jesus Cristo, que é bom, que é Deus, seguindo a Ele com toda a sua vida. O primeiro mandamento e o segundo mandamento, resumidos nesta história. Resumido na história do bom samaritano. Também. Resumido na exortação de Miqueias. Resumido na lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 10. Irmãos, o que quer dizer tudo isso para nós aqui? Resumidamente, é isso. Não é o fazer que Deus requer de nós em primeiro lugar. É o nosso amor para com Ele e para com o próximo, que deve ter como resultado o fruto de fazer certas coisas. Mas o fazer por si mesmo não adianta nada na vida cristã, nem no ministério. A religião do mundo é aquilo que procura fazer para mostrar no exterior alguma coisa que chama a atenção. Mas o cristianismo bíblico começa com o coração. Começa com o interior. Um amor que temos com o nosso Deus, que nos impele a amar os nossos próximos e cumprir tudo mais que Deus exige de nós. E a minha exortação aos irmãos hoje à noite é que nós reflitamos naquele ponto de início que Deus quer, que nós comecemos de novo com o coração no ministério, sabendo que quando o coração está no lugar certo, quando nós amamos ao nosso Deus de verdade, e assim amamos aos nossos próximos, tudo mais que Deus quer em nossos ministérios, todas as realizações, toda aquela quantidade de que nos referimos antes, tudo isso vai assumir o seu lugar correto. Mas temos que começar com o coração. É isso que estava faltando nos dias de Miqueias. E por isso eles não conseguiram ouvir quando o profeta os exortou. Eles já estavam fazendo sacrifícios e outros deveres espirituais ou religiosos, pensando que tudo isso chamaria a atenção de Deus. Irmãos, eu sei, por meu tempo no ministério, como é fácil deixar o coração de lado e simplesmente fazer o ministério. Eu digo às vezes aos meus alunos que eu não gosto tanto a expressão fazer o meu devocional. Eu entendo o que significa isso. Devemos passar tempo diariamente com nosso Deus na sua palavra. Mas para mim às vezes a frase fazer o devocional tem mais a ideia de simplesmente realizar alguma coisa por amor de fazê-lo. Certo? E é fácil isso. Vocês que são alunos aqui no seminário sabem como isso é fácil, certo? Até usar os seus estudos na palavra de Deus como motivo de realizar o seu tempo devocional. Não é isso que Deus quer em primeiro lugar. Ele quer que estudem. Mas o seu estudo só tem valor proporcionado com a condição do seu coração diante de Deus. Pastor, em sua igreja, o que tem mais valor diante de Deus é o coração daquele que prega a palavra por trás do púlpito e faz as visitas, e ensina na escola dominical. Todas essas atividades têm sua importância,
mas só em submissão ao primeiro mandamento de amar ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e amar ao seu próximo como a si mesmo. Então, eu queria pedir hoje à noite que cada um aqui fizesse um exame dentro do seu próprio coração e fazer a seguinte pergunta diante de Deus: no meu ministério, naquilo que eu estou realizando, nas minhas pregações, nas minhas atividades ministeriais, ou vocês que não são pastores, mas participam nas suas igrejas, em tudo que estamos fazendo, cadê o nosso coração naquele cenário? Será que estamos, em primeiro lugar, cultivando um relacionamento íntimo com nosso Deus, para que as outras atividades possam fluir das nossas vidas como fruto que tem valor eterno diante de Deus? É isso que estava faltando diante do povo de Deus. Eles tinham perdido este sentido. Irmãos, não queremos cometer o mesmo erro. Muitas vezes Deus usa reuniões tais como as nossas aqui, em conferências, reuniões, para refrescar as nossas almas, para que nós possamos tomar um passo para trás e refletir naquilo que estamos fazendo. Que Deus toque em nossos corações, nos dando um desejo cada vez mais de estar em intimidade com Ele, amando a Ele através da sua palavra, através de oração, comunhão com Ele. E quando nós estamos naquele lugar, tudo que faz parte das exigências do nosso ministério vai assumir o seu lugar correto, e Deus vai abençoar os nossos ministérios. Ele vai nos usar, Ele vai transformar vidas diante daquilo que estamos fazendo para a honra e a glória dEle.